A bola da vez foi com Francisco Bicudo, jornalista, mestre em ciência da comunicação, professor do curso de jornalismo, apaixonado por futebol, torcedor do Santos e admirador das crônicas de Nelson Rodrigues e Luiz Fernando Veríssimo. Autor de 4 livros, Caros Amigos e o Resgate da Imprensa Alternativa no Brasil, Saúde, Exercício da Vida, Memórias de uma Copa no Brasil e o último, Crônicas Boleiras. O que te levou para esse caminho, né, de jornalismo? Até porque jornalismo esportivo, no caso, né, principalmente. É curioso, eu desde moleque, adolescente, por gostar muito de ler, por ler de maneira razoável, acho que eu era um bom leitor desde pequeno, e essa curiosidade, né, esse espírito aguçado de curiosidade de tentar entender o mundo, ou pelo menos de estar antenado com aquilo que está acontecendo no mundo, realidade nacional, plano internacional, isso fez com que rapidamente 11, 12, 13, 14 anos eu já dissesse, não, vou ser jornalista. Muito com esse espírito, acho até que transformador, né? A gente tem muito, o jornalista carrega muito consigo esse espírito da rebeldia, do sonho, da possibilidade de atuar diante de uma realidade que nem sempre nos é tão promissora, alvissareira, otimista, mas sempre imaginando que é possível construir um outro mundo a partir das histórias que a gente conta, de maneira honesta, de maneira transparente, sem ser impositivo ou autoritário, mas dialogando criticamente com a sociedade. Eu sempre fui, né, apaixonado, eu brinco, né, desde antes de nascer, por futebol, aficionado, fissurado de acompanhar, de ver, de virar madrugada, jogos e jogos, campeonatos e campeonatos, e arriscava aqui a colar, escrever, mas muito mais sobre, né, futebol especificamente, mas muito mais como brincadeira e aquela coisa meio envergonhada, mostrava o texto aqui para esse, para um amigo outro, às vezes para um grupo maior, mas não tinha muito essa perspectiva de publicizar, né? E porque apaixonado por futebol, tinha um sonho de poder ver, né, e ver de verdade, de perto nos estádios, uma Copa do Mundo, que é o auge, né, é o ápice. Surgiu a ideia de criar o livro. Então, aí nessas andanças, ou por conta dessas andanças todas, num estalo e muito mais num primeiro momento como diversão mesmo, como uma resenha ali entre os amigos, eu comecei a postar textos nas redes sociais, no meu blog, no Facebook, um relato, num primeiro momento eu chamei de um relato por dia sobre alguma coisa interessante, curiosa, que tivesse acontecido, um jogo, uma situação pitoresca, as minhas andanças e vivências, contando um pouco disso. Rapidamente aquilo se espalhou como um rastilho de pólvora, o pessoal começou a interagir, gostar, compartilhar, curtir, aí veio, ô Chico, precisa publicar isso, estou esperando o próximo. O primeiro texto eu postei já tinha alguns, mas o primeiro ali mesmo, específico, no dia da abertura da Copa do Mundo, desliguei o computador, meia-noite, fui dormir, porque no dia seguinte, 5h30 da manhã, eu viajava para Fortaleza, então só fui abrir de novo lá em Fortaleza, perto da hora do almoço. Quando eu abri, eu tomei um susto, aquilo tinha virado uma coisa que eu imaginei que não ia ter aquela dimensão. Então foi muito gostoso, porque foi também muito pelo impulso, pelo estímulo, pelas palavras de carinho super generosas de quem ali de alguma maneira estava acompanhando e lendo. Então estabeleceu-se ali um compromisso, todos os dias, mais para o final da noite eu postava, disponibilizava um texto, já tentando contemplar esse espírito da crônica leve, de curiosidades, informal, tentando trabalhar literariamente com os textos. E ao final do processo, a surpresa também super gratificante, a editora entrou em contato comigo, tinha acompanhado, tinha visto e soltou a pergunta. Eu estava em férias, sentado à beira da piscina, já tinha viajado, Copa do Mundo já tinha acabado, pisca o celular, assim, bem objetivamente mesmo. Chico, você já pensou em publicar isso, impresso, livro? Aquele susto, né, aqueles 30 segundos para você respirar. Eu falei, não, você acha que ela tem todo o potencial? Eu falei, bom, se você está falando, vamos em frente, me diz aí. Aí foi a questão mais burocrática de fechar o contrato, estabelecer tal. Saiu no final de 2014, ainda em dezembro de 2014, fez um sucesso que me incentivou, me estimulou, muito carinho, os leitores abraçaram, ocupou um espaço bacana, eu acho, no retorno,
nos comentários, nas críticas, sempre muito bem-vindas. E aí depois a gente deu a continuidade com Crônicas Boleiras. Então, você escreveu agora o Crônicas Boleiras, prefácio do André Hellman, né, o repórter lá do Sport TV, né, um belo repórter, editora Chiado, e passou no Faustão, né? Pois é, esse também foi outro susto, né? A gente lançou Crônicas Boleiras agora no final de maio. Também a rede, né? Essa rede de afetos, essa rede de carinhos, ela impulsiona e faz funcionar, faz girar isso muito bem. Depois da experiência do Memórias de uma Copa no Brasil, eu já tinha ali, aí eu percebi que talvez fosse o momento de resgatar aqueles textos, aquelas crônicas que eu já tinha escrito, estavam lá guardadas, tinham sido publicadas no blog, mas eu não tinha feito muita divulgação, não tinha compartilhado. Eu falei, bom, então vamos ver, acho que é um caminho. E fui escrevendo algumas outras, 2013, 2014, 2015, quando a gente percebeu ali que tinha um conjunto da obra que valeria a pena também tornar público, né? Então as crônicas, elas acabam formando aí uma espécie de voo panorâmico, né? Começando lá em 2011, a primeira crônica, eu abro o livro com o título do Tri da Libertadores do Santos. Eu estava lá no Pacaembu, no estádio, aquela tensão toda, e naquele momento uma espécie de redenção, porque eu cresci nos anos das vacas magras do Santos, 18 anos na fila, ouvindo Viúva do Pelé, Viúva do Pelé, Viúva do Pelé, e ali o Tri da Libertadores voltou a colocar o Santos. Já tinha título brasileiro, Copa do Brasil, mas a Libertadores acabou alçando o time de novo aí aquela condição, né? E eu fecho esse percurso com uma crônica que eu escrevi no final de 2015, chama-se Menina Boleira, que justamente tentando trazer à tona um pouco dessa paixão que a minha filha Luísa também tem, foi uma homenagem, né, pelo futebol, esse viés aí corneteiro de quem me informa, que me dá as informações, mas também um pouco com essa perspectiva de apresentar um outro universo menos machista e de dizer, a mulher também gosta de futebol, entende de futebol, sabe de futebol, e é preciso valorizar também essa competência, né? As crônicas, elas passeiam por temas e personagens diferentes, situações pitorescas que eu vivi nos estádios, aliança de casamento que eu já perdi numa arquibancada de futebol em estádio e depois recuperei, brigas, uma sorte danada, tá ali contada também, não vou dar o spoiler que é pro pessoal buscar lá a leitura no livro, as viagens que eu faço, descida de serra, invariavelmente para ver Vila Belmiro, como é que é, cadeira cativa, o meu avô aparece muito forte aí também, uma situação estapafúrdia, né, para lembrar de outros exemplos, uma briga que eu tive com meu irmão, talvez a única briga por causa de futebol mesmo, em que eu tenha chegado às vias de fato, sou absolutamente contra isso, essa violência desmedida, esse fanatismo que não tem cabimento. Dois santistas brigando por causa do Santos, também não vou contar, está ali narrado esse episódio, engraçado, curioso depois, né? E os personagens, né? O Dr. Sócrates, que marcou a minha geração, aparece ali, o Zito, o capitão do Santos, aparece ali, o Neymar, o Messi, o Pelé, o Garrincha, naquilo que é o universo que eu pude e posso acompanhar. Então acho que é uma boa diversão para quem gosta aí dessas histórias, dessa conversinha, dessa resenha sobre futebol, tentando trabalhar também os aspectos, a dimensão, os recursos literários, né? Ambiente, personagem, enredo, clima, suspense, pelo menos é uma tentativa, eu espero que eu tenha conseguido trabalhar também esses recursos todos. Eu abri na página 93, eu não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho, que eu sou um lord, né? Para quem me conhece, sabe que sou um lord. Aí está aqui. Eis que na fileira da frente um torcedor se levanta e grita a plenos pulmões em direção ao bandeira, exatamente na nossa linha. Abre aspas. Seu arrombado, fecha aspas. Para não deixar dúvidas, repetiu o berro, lentamente, quase sílaba por sílaba, e mais alto ainda. Arrombado! Daniel riu, gelei, pressentindo o perigo. A ratoeira estava sendo engatilhada e foi solta no meu pescoço. Abre aspas. Pai, o que é arrombado? Fecha aspas. Quer saber? Compra o livro e na página 93 você vai saber o restante.